Então, gente, agora que nós já conhecemos, né, as consequências do processo de eutrofização, a gente vai entender por que o homem está tão envolvido nesse processo, né? Como vocês podem ver aqui, ó, que eu trouxe para vocês as causas da eutrofização. Como a gente viu, a eutrofização pode ser um processo natural, mas isso demora séculos, né, décadas. Enfim, é um processo bastante demorado. Mas ela também pode acontecer de forma artificial, sendo causada pelo homem, né? Uma causa antrópica causada pelo homem. Certo, tia, mas que atividades ou o que nós fazemos que gera o processo de eutrofização? Eu trouxe aqui uma figurinha, tá aqui o texto, vocês vão ler aí em casa quando estiverem estudando. E aqui eu trouxe uma figurinha para demonstrar as atividades humanas que mais estão relacionadas ao processo de eutrofização. Tá aqui, ó, os esgotos domésticos. Por quê, tia? Esses esgotos, eles são ricos naqueles nutrientes, principalmente a base de fósforo e nitrogênio, devido à presença de restos de alimentos, de detergentes. Esses detergentes também têm esses dois elementos químicos, produtos de limpeza e principalmente devido à nossa urina e fezes. Nossas excretas, desculpa, nossa urina e nossas fezes, elas também são ricas nesses nutrientes que são utilizados por estas algas, tá bom? Temos também os efluentes industriais, então os despejos dessas indústrias nos rios, nos lagos, também contribuem, vamos dizer assim, para os processos de eutrofização desses reservatórios de água. O uso de fertilizantes e agrotóxicos na agricultura, porque esses agrotóxicos e esses fertilizantes também são ricos nestes nutrientes. Não é que nós vamos lá e jogamos deliberadamente agrotóxico ou fertilizante na água. É que a gente utiliza isso na agricultura, lá nas plantações, e a água da chuva arrasta esses restos de fertilizantes e agrotóxicos para dentro dos reservatórios de água, né, para o reservatório de água que estiver mais próximo. Bem como também as atividades relacionadas à pecuária, mais especificamente as fezes desses animais, principalmente animais ruminantes, como vaquinhas, ovelhas, enfim, etc. Esses animais, né, as fezes desses animais também são ricas nesses nutrientes. E, da mesma forma que na agricultura a água arrasta aqueles agrotóxicos e fertilizantes, a água também arrasta material dessas fezes, desses animais, para dentro dos reservatórios de água. Então, todas essas atividades humanas estão relacionadas, né, contribuem para o processo de eutrofização. E aí fica a pergunta: tia, e como evitar o processo de eutrofização? Já que nós, humanos, somos os maiores causadores e ela leva a consequências, né, a destruição, na verdade, de ecossistemas aquáticos. Primeira coisa, tratamento dos esgotos domésticos. Então, antes da gente despejar os esgotos domésticos dentro dos rios, dos lagos, das lagoas, a gente tratar esse esgoto, certo? Da mesma forma, tratar os esgotos industriais. Está aqui, ó, tratamento de efluentes industriais. Bem como a diminuição na utilização desses agrotóxicos e fertilizantes. E aí fica a dica para você, para sua família, né? Prefira, na hora de ir no supermercado comprar, prefira alimentos que são, como é que a gente chama? Orgânicos, né? Alimentos orgânicos que dispensam a utilização desses agrotóxicos, desses fertilizantes e, portanto, contribuem, né, para a preservação do meio ambiente, contribuem para evitar o processo de eutrofização. Bem como também prefira o consumo de detergentes biodegradáveis. Os detergentes, não só aquele que a gente utiliza lá na cozinha para lavar a louça, tá, gente? Os detergentes, esses produtos de limpeza, de uma forma geral, eles são ricos nesses nutrientes utilizados por estas algas, certo? Então, na hora de comprar, procure sempre produtos que tem lá, ó, biodegradável.
esses detergentes biodegradáveis, esses produtos químicos biodegradáveis causam menos impactos ao meio ambiente. Então, de uma forma geral, resumidamente, é você combater a poluição causada pelo homem investindo em coleta e tratamento de resíduos, esgotos, lixo e etc. Tá bom? Bom, tia, beleza, eu entendi como que eu posso evitar. Mas vamos supor que já aconteceu, né? Já está lá instalado o processo de eutrofização. Então já está lá aquela cobertura verde que destrói o ecossistema aquático. O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Bom, existem algumas técnicas para você diminuir esse processo. Como? Você pode utilizar reagentes para diminuir a disponibilidade de fósforo, que é um dos nutrientes utilizados por aquelas algas, para elas crescerem e se multiplicarem, bem como a retirada mecânica. Então, uma máquina vai lá e retira aquela cobertura de algas da superfície da água. Né? Esses são processos que você pode diminuir o impacto da eutrofização quando ela já se instalou, quando ela já aconteceu, tá? Mas eu já digo de antemão que é o próprio ecossistema aquático que vai ter que se recuperar desse problema causado pelo homem, certo? Aqui eu coloquei uma figurinha para resumir o que é o processo de eutrofização. Então, está lá um ambiente aquático que está no seu estado natural, sem a interferência do homem, né? Então, tem os níveis naturais de nutrientes, de nitrogênio e fósforo. As algas estão lá, mas estão sob controle, não tem uma disseminação excessiva, não tem uma multiplicação excessiva, consomem quantidades normais de oxigênio e sobra oxigênio para os demais organismos, os demais seres vivos que estão naquele ambiente respirarem, sobreviverem. Enfim, tá tudo lá, todo mundo lá de boa na lagoa, literalmente, né? Aí o que acontece? Vem o homem com as suas atividades, né? Então, joga esgoto não tratado nos reservatórios de água, utiliza fertilizantes, agrotóxicos na agricultura que são carregados para dentro desses reservatórios. Aumenta, né, a quantidade desses nutrientes, ó, como aqui estava bem pequenininho e como aqui está grandão, então aumentou a quantidade. Então tem excesso de nutrientes. E aí as algas que estavam lá sob controle, vem aquela quantidade de comida, né? Oba, comida em excesso, elas se multiplicam também em excesso. Consomem grandes quantidades de oxigênio da água, diminuindo assim drasticamente a quantidade de oxigênio dissolvido na água, ocasionando a morte de organismos aquáticos como os peixes, né? E aí gerando consequências drásticas, dramáticas para aquele ecossistema, tá bom? Pois bem, aqui nós terminamos, né, tratar sobre a eutrofização. No próximo videozinho a gente já vai falar sobre a bioacumulação e sobre o processo de biomagnificação, né, que são dois termos lá muito próximos, bem parecidos, mas que têm algumas diferenças, tá bom? Portanto, até o próximo vídeo.